Spotlight, o nosso webcast mensal da EFI Group, transmitido sempre no último dia útil de cada mês. Neste webcast mensal, como já é habitual, comentamos os principais artigos, tendências e analisamos as escolas tanto nacionais como europeias que merecem melhor atenção e destaque. Esta análise é feita, recordo, de acordo com a nossa newsletter das escolas, que é enviada sempre na última quinta-feira de cada mês, portanto hoje, foi enviada hoje de manhã. Se ainda não recebe essa nossa newsletter, não deixe de o fazer, pode fazê-lo através do primeiro comentário, do link que está aliás disponível no primeiro comentário, e a edição que nós vamos analisar aqui hoje também está disponível num link nesse comentário para que possa acompanhar mais facilmente. Antes das calls, como é também habitual, começamos então por discutir alguns temas relevantes para o tecido empresarial e que marcaram a atualidade ao longo do mês, com o autor de alguns dos artigos que foram enviadas nas nossas outras newsletters. Portanto, vamos a isso. Começamos com o primeiro tema, o reconhecimento do estatuto de startup e scale-up. Este artigo, escrito pelo Nuno Pereira, apresenta a Lei número 21 de 2023, que define os critérios para o reconhecimento legal tanto de startups e de scale-ups em Portugal. Este é um estatuto que permite às empresas reforçar a sua imagem e aceder a benefícios, assim como, aliás, aceder a incentivos fiscais, como por exemplo o incentivo fiscal para a investigação científica e inovação, regime de stock options mais favoráveis e ainda a participação em programas de inovação. Para obter este estatuto, as empresas devem cumprir determinados requisitos, como idade, dimensão e inovação, e dizer-vos ainda que até à data 335 empresas já foram reconhecidas, 329 como startups e 6 como scale-ups. Mas para nos esclarecer sobre isto, nada melhor do que falar com o próprio autor. Olá, Nuno, bom dia. Olá, Bárbara. Bom dia. Perguntava-te então quais são os principais requisitos legais para que uma empresa possa ser reconhecida como startup ao abrigo desta lei? Sim, para uma empresa ser reconhecida como o estatuto de startup ou scale-up, mas aqui focámos-nos apenas para já na startup, deve cumprir de forma cumulativa estas condições. Deve ter sede ou representação permanente em Portugal ou apresentar pelo menos 25 trabalhadores a operar em Portugal. Deve ter até 10 anos de atividade, ou seja, um período da sua atividade não pode ser superior a 10 anos. Deve apresentar um volume de negócios anual inferior a 50 milhões, deve apresentar no máximo 250 trabalhadores e não pode ter resultado de uma transformação ou cisão de uma grande empresa, nem apresentar no seu capital participação maioritária por parte de uma grande empresa, seja esta participação de forma direta ou indireta. Estas são as condições cumulativas. Para além disso, para aceder ao estatuto de startup, a empresa deve ainda ser capaz de cumprir uma destas 3 condições que eu vou apresentar agora. Okay. Deve ser uma empresa inovadora que tenha sido reconhecida pela ANI para a prática de atividades de ID, ou seja, ter o selo de reconhecimento de idoneidade por parte da ANI, ter completado pelo menos uma ronda de investimento de um fundo de capital de risco, e atenção que este fundo de capital tem que ser legal, tem que estar legislado pela lei, passa a redundância, e no fim, a terceira condição pode ainda ter sido investida por um banco de fomento ou por fundos geridos do banco de fomento. Caso a empresa não cumpra os requisitos iniciais a nível da dimensão, número de trabalhadores ou de volume de negócios, em vez do estatuto de startup, a empresa pode então concorrer ao estatuto de scale-up. Ok, boa. Enumeraste aí alguns requisitos, acho que vale a pena ver mesmo o artigo para ir fazendo a checklist, não é? Sim, No sim. fundo. Falavas então desse reconhecimento, desse estatuto, ou de startup ou de scale-up, que vantagens concretas é que estão associadas a estes estatutos? Das inúmeras vantagens que este estatuto apresenta, e pegando um bocadinho naquilo que tu iniciaste a conversa, para além da competitividade que a empresa pode apresentar no mercado e até mesmo a nível de imagem, ser uma empresa reconhecida e certificada tem outro valor junto do mercado e só por aí já é um elemento diferenciador em relação à concorrência. No entanto, há vantagens bastante específicas. Numa primeira instância, as empresas podem concorrer a programas de arranque promovidos pela Startup Portugal, por exemplo, podem ainda usufruir de majorações em programas de financiamento do MAR 2030 e outro tipo de programas, e podem ainda permitir que certos colaboradores dessas empresas possam usufruir eles próprios de regimes fiscais mais atrativos que possam
garantir uma menor carga fiscal para esses colaboradores. Ok. E existe alguma validade, ou seja, existe algum prazo associado a este estatuto? Existe algum período de cessação, alguma condição que possa levar a essa cessação do estatuto? A lei não prevê propriamente um limite máximo para este estatuto. O que acontece, pelo nosso entendimento da lei, é que a Startup Portugal vai monitorizando as empresas que são reconhecidas. Neste caso, a monitorização é de 3 em 3 anos, normalmente, e verifica as condições. Se alguma das condições que foram definidas inicialmente a empresa deixar de cumprir, deixa de poder usufruir desse estatuto. Caso a empresa também de um ano para o outro sabe ela própria que deixou de cumprir com um dos requisitos, deve ela própria comunicar à Startup Portugal para também não incorrer aqui em nenhum problema, por assim dizer. Claro. Lá está, logo na apresentação inicial, eu mencionava que existem alguns benefícios associados a este estatuto, e um deles era precisamente o incentivo fiscal para a investigação científica e inovação. Queria perceber, na tua opinião, que papel é que este novo regime fiscal pode desempenhar na atração de talento qualificado, tanto para o ecossistema português, mas ao mesmo tempo que desafios é que podem surgir na implementação deste regime? Certo. O incentivo fiscal à investigação científica e à inovação visa captar talento fora de Portugal, ou seja, e devemos nos focar primeiro neste ponto. O incentivo é para pessoas que não residam fiscalmente em Portugal nos últimos 5 anos, ou seja, trata-se de captar talento que não está cá connosco e que está por esse mundo fora. Podem ser pessoas de nacionalidade portuguesa ou de nacionalidade estrangeira, não há restrição neste caso, a única restrição é mesmo não terem estado em Portugal fiscalmente nos últimos 5 anos. E como é que eles vão permitir às empresas captar esse talento? Vão oferecer a essas pessoas um regime de tributação mais atrativo, ou seja, haverá uma menor carga fiscal durante um período de 10 anos para essas pessoas. Ou seja, através deste mecanismo, as empresas, sendo capazes de oferecerem a essas pessoas um regime de tributação mais atrativo, com menor carga fiscal, conseguem aqui trazer este talento, que estamos a falar de talento maioritariamente qualificado, altamente qualificado, ou seja, para desenvolver atividades de investigação científica e inovação. Está bem? Tem que ser focado para este tipo de atividades. Depois a lei prevê o conjunto de empresas que podem concorrer, não são só as startups, está bem? Daí eu aconselho que leiam mesmo a lei para perceber a fundo que tipo de empresas podem concorrer. Isto não é restrito a startups, qualquer empresa pode concorrer, desde que depois cumpra os outros requisitos. E é um excelente mecanismo para garantirmos que há aqui um aumento considerável de trabalho, por assim dizer, e de talento qualificado que vai potenciar o tecido empresarial como um todo e garantir um sistema de IDI muito mais competitivo em Portugal. Os grandes desafios, a meu ver, vamos pecar pela burocracia, porque nós sabemos que Portugal, apesar de ser um país que está a tentar combater isso e está a tentar alterar algumas coisas nesse sentido, acaba por ter um sistema bastante burocrático no que toca a alguns processos. Este é um deles, especialmente se o compararmos com o processo anterior, que era o de residente não habitual. Esse programa foi revogado e foi agora substituído por este novo incentivo. Se compararmos os dois, este é mais complexo e será mais burocrático. E pode aí ser um problema as pessoas não quererem esta burocracia toda para vir para cá trabalhar. E, por outro lado, a própria concorrência internacional, porque nós sabemos que dentro da Europa e até nos outros continentes há países com regimes de tributação mais atrativos que o nosso, portanto é fundamental percebermos até que ponto este regime é competitivo o suficiente para atrair essas pessoas. Se conseguirmos essa atratividade e essa competitividade no regime e conseguirmos de alguma forma eliminar a burocracia que pode estar associada e tornar o processo mais simples, e se calhar aqui as empresas também podem ajudar o colaborador nesse sentido, eu acredito que estamos presente de um mecanismo excelente para captar recursos humanos altamente qualificados, contribuir para a criação líquida de emprego e para o aumento da competitividade aqui do tecido empresarial e colocar Portugal noutro patamar. Excelente, obrigada Nuno. Remata então com o alerta que deste, que nada disto exclui a leitura atenta tanto do artigo como da lei, não é? Lei, sim, É sim. porque essa questão que mencionaste, isto não pode não ser só para, aliás, não é só para startups, há que ter isso em consideração. Obrigada mais uma vez Obrigado. pela tua participação.
Passamos então agora ao nosso segundo e último grande tema em análise no que diz respeito aqui aos artigos. Este segundo artigo que eu trago analisa dois instrumentos complementares que combatem desigualdades salariais. O primeiro é o plano de avaliação das diferenças remuneratórias e o segundo, o incentivo fiscal à valorização salarial. O plano de avaliação permite aqui identificar e corrigir disparidades salariais, enquanto o IFVS, portanto, aqui o incentivo fiscal, permite às empresas deduzirem fiscalmente os encargos com estes aumentos salariais, desde que, obviamente, cumpram determinados critérios. Para falarmos destes critérios e também esclarecer aqui tanto o plano de avaliação como este incentivo fiscal, chama então o autor do artigo, o Pedro Coelho. Este artigo, deixem-me só dar nota, foi escrito em parceria com a nossa outra colega Lourdes Guerra. Pedro, começava por te perguntar como é que as empresas podem garantir que a aplicação do incentivo fiscal, portanto o IFVS, não resulta em novas formas de desigualdades, nomeadamente entre trabalhadores com contratos diferentes, ou em funções que podem não estar abrangidas. Bom dia, Bárbara. Muito obrigado. Na realidade, não podem, pelo menos ao nível particular, pois isto implicaria de que o legislador viesse a criar mecanismos para controlar os contratos existentes em determinada empresa, o que de certa forma este detalhe não seria o caminho mais adequado a trilhar, porque a ideia e o caminho, isto deverá sempre ser o de desburocratizar os benefícios fiscais e de permitir uma utilização mais eficiente e eficaz por parte das empresas. Uhum. Esta igualdade é garantida, sim, ao nível mais global. E neste âmbito, o Orçamento de Estado de 2025 veio trazer algumas alterações ao IFPS face aos anos anteriores. Isto é, em termos globais, é garantido que estas desigualdades não se adensam e que se garante a valorização salarial dos trabalhadores, nomeadamente, por um lado, ao apenas se considerarem elegíveis os trabalhadores com um aumento mínimo de 4,7% do seu vencimento bruto. E, em paralelo, é igualmente necessário que o aumento médio mínimo, peço desculpa, aqui neste caso, que o aumento mínimo dos trabalhadores de que ofiram um valor igual ou inferior à primeira metade da tabela salarial, neste caso da empresa, seja no mínimo igualmente de 4,7%. Ou seja, em termos práticos, esta medida vem garantir que o grupo de trabalhadores de que se encontra na metade menos bem remunerada por parte da empresa tenha, no mínimo, um aumento relativo superior a este mínimo estipulado. Ou seja, situações em que eram feitos aumentos apenas na metade superior, iria adensar aqui estas desigualdades e dessa forma a empresa deixaria de ser elegível para o benefício. Uhum. Ok. Acredito que, pronto, que esta articulação, tanto entre o plano de avaliação como este benefício, pode ser um elemento diferenciador na competitividade das empresas, mas na tua opinião, de que forma é que realmente as empresas ficam, no fundo, a ganhar com a implementação destes planos e com a utilização deste incentivo fiscal? Se importa aqui, em primeiro lugar, diferenciar que o IFPS não tem um efeito corretivo, sendo sempre utilizado como uma opção das empresas em valorizarem os seus recursos humanos e em melhorarem as condições salariais dos mesmos. Já no caso do PADR, a sua implementação pode surgir no âmbito
de notificações da autoridade para as condições do trabalho. Se estas notificações surgem, nomeadamente em empresas com 50 ou mais trabalhadores, que apresentem diferenças salariais significativas nos dados presentes no relatório único. E estas empresas são chamadas a justificar estas disparidades ou corrigi-las no caso em que não exista nenhum tipo de justificação plausível. E têm, para isso, um prazo de 120 dias após a notificação. No caso aqui do plano de avaliação das diferenças remuneratórias, o objetivo é identificar e avaliar as diferenças remuneratórias entre homens e mulheres para funções iguais ou de igual valor, por forma aqui a estabelecer um plano de ação garantindo critérios que sejam rigorosos, mensuráveis e objetivos, promovendo um caminho para a supressão de desigualdades e, dessa forma, as organizações, através do plano de avaliação das diferenças remuneratórias, reforçarem quer a transparência salarial, quer a confiança interna, aumentando dessa forma quer a retenção de talento e contribuindo para aquilo que são os indicadores ESG. Ou seja, esta redução das desigualdades, assim como a valorização dos quadros das empresas, vem a configurar atualmente fatores que são bastante importantes na diferenciação, tanto na forma como as empresas lidam com as questões sociais e de governação do ESG, mas também diferenciarem-se num mercado que é cada vez mais consciente e exigente neste tipo de causas. Sem dúvida. Nesse sentido, aproveitar para te perguntar, precisamente, num mercado cada vez mais consciente e perante todos aqueles que foram os benefícios, não é, associados a estes fatores diferenciadores que nos apresentaste, ok, mas quais é que podem ser os principais obstáculos para as empresas que no fundo enfrentam a tentativa de uma implementação eficaz deste plano de avaliação das diferenças remuneratórias e de que forma é que podem superar esses mesmos obstáculos? Em primeiro lugar, não posso deixar de referir que a identificação de obstáculos à implementação do PADR, em primeiro lugar, nem devia de existir, pois não estamos a falar de critérios facultativos, mas sim de critérios previstos na lei e obrigatórios. Ainda assim, no seguimento do que estávamos a falar anteriormente, o caminho a ser trilhado pelas empresas aqui neste âmbito e a abertura de olharem para fatores de desempenho, quer ambientais, quer sociais, quer os de governação, como KPIs importantes e com a capacidade de transformação das empresas, deverá ser aqui o principal foco das mesmas para garantir este tipo de implementação e outras equiparáveis aqui neste âmbito. Obrigada, Pedro, pela tua intervenção. Portanto, é mais um tema que merece a leitura atenta do artigo. Aliás, sobre este grande tema, temos vários artigos no nosso website e que são enviados através das nossas newsletters que valem a pena a consulta, porque, reforçando aquilo que o Pedro disse, embora possamos às vezes falar de desafios e obstáculos, muitas destas questões são obrigatórias por lei e, portanto, merecem realmente a melhor atenção por parte do nosso tecido empresarial. Dito isto, avançamos então para o momento da análise da nossa newsletter das calls.
Para isso, eu chamo à conversa o Guilherme Basílio e a Sofia Oliveira. Começando por ti, Guilherme, pedia-te que, à semelhança do que já é habitual, olhando para o nosso panorama nacional e para aquelas que estão, as escolas que estão destacadas aqui no nosso newsletter, ainda assim, quais destas tu gostarias mesmo de destacar como mais estratégicas para as empresas portuguesas olharem neste momento? Sim, olá Bárbara, olá a todos. Sim, eu trago aqui três grandes temas a destacar neste mês de julho. O primeiro nós já temos referido aqui algumas vezes e é muito na ótica daquilo que é investigação e desenvolvimento. Pelo sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento empresarial e também ao sistema de incentivos à investigação, ao desenvolvimento e à inovação empresarial. Relativamente ao primeiro, ao ID empresarial, é um apoio ou é uma medida que é uma das mais importantes no Portugal 2030, de forma a impulsionar a inovação nas empresas. Esta medida financia projetos que pretendam criar ou melhorar produtos, serviços e processos, existindo aqui duas modalidades distintas, a modalidade individual e a modalidade em copromoção. Na primeira, na modalidade individual, é focado mais para uma única empresa, para conduzir todo o projeto, sendo aplicada para empresas que já tenham uma forma mais robusta ao nível da equipa técnica, dos recursos e de executar também o próprio projeto de uma forma mais autónoma. Depois, na modalidade de copromoção, o projeto já é realizado por via de um consórcio, juntando aqui empresas e muitas das vezes também entidades científicas e tecnológicas. Relativamente ao segundo sistema de incentivos nesta ótica da investigação e desenvolvimento, temos o sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento e inovação empresarial, e aqui apoia projetos que transformem o conhecimento em soluções mais concretas e com impacto real no mercado. Ou seja, o objetivo é desenvolver, na mesma ótica, novos produtos, serviços ou processos, ou melhorar de forma significativa os já existentes, sempre com uma forte componente tecnológica e inovadora, e também passar, neste caso, para a componente produtiva. Depois, realçar também o apoio à descarbonização. Ou seja, neste momento está aberto o RPA, o Registro de Auxílio para a Descarbonização das Empresas, e é um apoio que ajuda as empresas a tornarem-se mais sustentáveis, reduzindo as emissões e aumentando a eficiência energética das mesmas. Ou seja, este apoio, este incentivo, visa aqui apoiar investimentos como a substituição de equipamentos por modelos mais eficientes, a própria instalação de energias renováveis, a implementação de sistemas inteligentes de gestão de energia, e ter como objetivo principal reduzir aqui os custos da empresa e aumentar a sua competitividade. Obrigada, Guilherme. Antes de fazer aqui a ponto para a Sofia, relembrar só que a nossa newsletter tem este sistema de semáforos, e, portanto, estas bolinhas indicam aqui também a urgência, não é? Na preparação, na análise e preparação de uma possível candidatura. À parte, aliás, das datas que também podem, as datas de conclusão que também podem consultar. Passava então agora a palavra à Sofia e à semelhança daquilo que perguntava ao Guilherme, aliás, no âmbito europeu e olhando aqui para as escolas que estão disponíveis, quais é que tu consideras que são mais importantes para que as organizações se debrucem neste momento? Olá Bárbara, olá Guilherme, então olá a todos. Primeiro, Bárbara, a Comissão Europeia este ano foi bastante generosa nesta altura do verão
sendo Boa. que há toda uma panóplia de oportunidades abertas e quero ressalvar desde já que, apesar de estarem abertas e de muitas delas fecharem, terem deadline no mês de setembro, diria que já não temos assim tanto tempo para agilizar estas questões, assumindo aqui o período de férias. Portanto, apesar de termos algum tempo e provavelmente apesar do semáforo ainda aparecer a verde, a verdade é que numa perspectiva de gestão e organização não será assim tão linear quanto isso. Portanto, eu hoje vou destacar, como vem sendo habitual, a Bruna inclusive referiu no último Spotlight, há imensos tópicos abertos, imensas convocatórias com imensos tópicos, sendo que hoje vou mencionar algo que mexe relativamente com o ecossistema de inovação europeu, que são as missões do Horizonte Europa. Portanto, estas missões estabelecem objetivos claros, com prazos definidos, nomeadamente até 2030, tentando orientar esforços para enfrentar alguns dos maiores desafios que se põem aos nossos olhos, nomeadamente as alterações climáticas, o cancro, a saúde, por assim dizer, dos oceanos, a saúde dos solos e o desenvolvimento de cidades inteligentes e neutras em carbono. Portanto, estas missões estão cheias de oportunidades de financiamento para projetos inovadores que vão desde entidades como universidades, a startups, municípios e ONGs. Portanto, se a vossa entidade tem uma ideia que pode contribuir para um destes objetivos, este é o momento ideal de a pôr em prática. Ressalvando aqui, novamente, que apesar de termos estes 5 tópicos, estas 5 missões, dentro de cada missão existem vários tópicos que, dependendo, obviamente, da especificidade de cada entidade, fará sentido averiguarem mais profundamente. Portanto, daí a nossa newsletter ou então mais informações também no portal Funding and Tenders, que a partir da nossa newsletter também conseguirão chegar lá. Passando mais especificamente às 5 missões, portanto, a primeira, a adaptação às alterações climáticas, tem como objetivo ajudar regiões e comunidades a tornarem-se resilientes ao clima até 2030 e com planos de ação, inovação local e soluções baseadas na natureza. Portanto, nesta perspectiva não é só prever o tempo, mas também preparar o território para os desafios que se põem. Portanto, a segunda missão, a missão Cancro, tem como objetivo melhorar a vida de 3 milhões de pessoas até 2030, com foco na prevenção, diagnóstico precoce com ferramentas de inteligência artificial, tratamento e qualidade de vida dos doentes com cancro e das suas famílias. Portanto, aqui o objetivo não é só salvar vidas, mas também melhorar aquelas que continuam e que estão connosco. Portanto, passando para as cidades inteligentes e com impacto climático nulo. Então, o objetivo é atingir o valor de 100 cidades neutras em carbono e cidades inteligentes até 2030, sendo que o objetivo é também que estas cidades sirvam de modelo para outras até 2050. Portanto, o penúltimo, o Pacto para os Solos Europeus, tem como objetivo restaurar a saúde dos solos, porque lá está, apesar do solo ser invisível, é o suporte de tudo, desde a nossa comida à biodiversidade, e então, portanto, aqui o objetivo é mesmo restaurar a saúde dos solos com living labs e lighthouses. Portanto, aqui o financiamento tem uma forte componente de demonstração e replicação. Por fim, the last but not the least, o restauramento ou a restauração dos oceanos e das águas. Portanto, aqui o objetivo é proteger e restaurar oceanos, rios e lagos até 2030. Portanto, estas missões são muito mais do que temas bonitos, por assim dizer, são convites concretos para resolver problemas reais, com impacto real, com financiamento europeu. Portanto, volto aqui a reiterar que se têm uma ideia, uma rede ou então um projeto na gaveta, este é o momento ideal para o fazer. Sem dúvida, e nós também apoiamos nessa construção dos consórcios, não é? A fazer um match tanto dos projetos como das organizações. Obrigada aos dois. Conforme perceberam, eu continuo aqui a percorrer a nossa newsletter, realmente são inúmeras as oportunidades. Conforme dizia a Sofia, acho que tanto a Comissão Europeia como no panorama, naquilo que é o âmbito nacional, existem muitas oportunidades que estão abertas e que estão a decorrer, algumas delas que estão inclusive a abrir agora nesta fase, como é o caso da inovação produtiva. Portanto, apesar de estarmos em período de férias, nós do nosso lado não abrandamos, portanto qualquer questão podem entrar em contacto connosco, podem também deixar nos comentários e nós prontamente responderemos.
E acho que é tudo por hoje, portanto podem subscrever esta e todas as outras newsletters através, mais uma vez, do link que está disponível no primeiro comentário. Obrigada e até uma próxima edição do Spotlight.